Olá, nós aqui de novo. Mais uma vez, Direito Pop com a mesma roupa, né? Porque... Sim, estamos explorando aqui tudo. Explorando tudo. Direito Pop, Deise Alves. Consuelo Ebra. Ok. Ah, detalhe, inscrevam-se, por favor, compartilhem, deem um like, tá ok? Não adianta vir não se inscrever. Esse povo fala assim, eu amei o vídeo. Sim, mas você se inscreveu? Vou me inscrever. Não, tem que inscrever dá pra agora. Você detalhe, não dá trabalho. As pessoas acham assim, ah, mas eu vou ter que preencher um cadastro. Não tem que preencher nada. Rápido. Você clica no vídeo, embaixo do vídeo vai ter um linkzinho assim, ó. Inscreva-se, né? É. Aí você clicou, Pronto. tá inscrito, acabou. Tá. Então, Fácil. 1, 2, 3 já se inscreveu? Então agora vamos começar. Estamos inscritos. Então vamos lá. O tema hoje é super importante, Consuelo. Mega importante, vem de uma pergunta que você me fez. É que, na verdade, a Deise queria falar sobre direitos e deveres dos empregados domésticos pela lei dos empregados Até porque domésticos. estão me pedindo muito esse tema. Todo mundo está pedindo. Mas aí eu fiz uma pergunta para ela, até porque eu acho que ela vem falando sobre demissão, vem falando sobre verbas rescisórias e está faltando uma coisa. Eu vivi uma situação específica onde, não importa onde... Não vamos dizer o nome. Eu fiquei um tempo sem receber. Na verdade, eu recebia de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, nunca me pagaram 13º, nunca me pagaram férias, eu fiquei lá, ó, por amor, ó, um tempão. Também, mas ó, gente, é de outra história, né? Dessa recente não, para não fazer o link. Isso aí, é outra parada. Outra parada. E aí eu fiquei me perguntando na época, e aí, ó, eu fico sem receber, fico 3, 4 meses sem receber, e eu fico refém do patrão, eu não posso fazer nada? Foi. Foi o que ela me perguntou, então eu quero colocar para vocês que é uma situação que eu acho importante que vocês saibam, que é a seguinte questão. O empregador tem obrigações. A principal delas é pagar o salário e pagar pontualmente, porque tem caráter alimentar para sustentar o empregado e os seus familiares, né? Ok. Então ele tem obrigações. E aí quando o empregador não cumpre com essas obrigações, o empregado vai ficar refém? Ah, eu não vou pedir demissão porque vai perder direitos, né? Porque eu pensei, se eu pedir demissão, eu vou perder os meus direitos. Exato. Mas e aí? Eu preciso comer. Eu preciso viver. E ó, Consuelo, tem situação pior. Tem situação em que o empregado não suporta a falta cometida pelo empregador. Às vezes é uma falta de assédio moral, né? Como assim? Assédio moral, ridicularizar o empregado, tratar com rigor excessivo, xingar o empregado, ou seja, situações vexatórias. Mas, um minutinho. Eu achava que assédio moral é só quando essa humilhação que o empregador faz com o empregado se torna pública, não? Se o empregador numa salinha ele chama o empregado e não paga em dia e ridiculariza e fala, eu vou pagar quando eu puder, porque você tem que me obedecer, porque você... Mas ninguém... Os colegas não ficaram sabendo, não caiu no jornal. Também é assédio moral? Bom, o assédio moral tem uma constância, habitualidade, que a gente já está entrando aqui num tema. Outro tema. Não, mas rapidinho. Não necessário, precisa ser público. Ou seja, a partir do momento que o empregado está sendo tratado com rigor excessivo, de forma a minar, ele acaba se tendo problemas, situações psicológicas, né, devido ao tratamento, é motivo, sim, do rompimento do contrato de trabalho. Eu não sabia disso não, a gente pode falar disso especificamente no outro vídeo. Só um detalhe, a questão aí do jeito que você colocou, é porque fica difícil fazer prova em juízo. Se está numa salinha, se está só ele e o outro, fica difícil. Entendi, tá? entendi. Então, quando tem divulgado, a prova que vai ser feita numa eventual ação trabalhista, fica mais fácil. A prova testemunhal fica mais fácil. Tá, mas vamos voltar para o tema. Mas tem situações em que o empregado acaba perdendo a paciência e a calma e ele acaba revidando o empregador. Então aquela situação passa a ser uma justa causa do empregado, pior ainda que o pedido de demissão. Ou seja, o empregado tem que entubar e ficar ali segurando os ânimos. É uma loucura, Ok. né? É uma loucura. Ou, de preferência, procurar um advogado antes para saber o que fazer. Ok. Então, a lei veio e falou, peraí, não vamos manter esse empregado refém, né?
desta situação. Então a lei veio e permite ao empregado romper com o contrato de trabalho por culpa do empregador. É a justa causa patronal, que a lei chama de rescisão indireta. Tá, uma dúvida. Vamos lá. O empregado pode fazer essa tal rescisão indireta se o empregador descumpre os direitos, perdão, se o empregador descumpre as obrigações dele. Se não paga em dia, se deixa de pagar, sei lá... Tratar com urbanidade. Mas se o empregador também humilha, também pratica assédio moral, também pode? Pode. Eu achava que a rescisão era indireta, só cabia no caso do empregador não pagar o salário em dia. Não, não. Tem uma hipótese, eu vou chegar nesse tema, deixa eu só então arrumar. Gente, então o nome que a lei dá é de rescisão indireta. Por que rescisão indireta? Rescisão via oblíqua, via justiça do trabalho. Não dá para ser uma rescisão direta. Ô empregador, tu tá dispensado por justa causa, hein? Paga meus direitos. Ele vai rir, bobinho, tolinho, né? Então, é necessário o ajuizamento da ação trabalhista para que o juiz, a Justiça do Trabalho, declare rompido o contrato de trabalho por culpa do empregador, desde que se façam as provas daquela alegada falta cometida pelo empregador. Tá. O que nós temos de grande relevância aqui é que vocês não estão perdidos. Se o empregador não está cumprindo com as obrigações contratuais, com um tratamento com urbanidade, respeitoso, valorando o seu trabalho, o empregado não precisa ficar refém. Ele pode romper com o contrato de trabalho, salvaguardando todos os seus direitos. Ele recebe tudo, Consuelo, como se ele tivesse sido dispensado por justa causa. Ele levanta tudo, fundo de garantia, tudo. Mas é a justiça quem vai determinar. Tá, mas aí então é como você falou, não adianta eu virar pro meu empregador e falar numa salinha ou na frente de todo mundo, estou pedindo demissão. Ferrou. Não, pedindo demissão mudou. Atenção, isso é muito comum, hein, Consuelo? O empregado fala assim, estou pedindo minha demissão porque você está 3 meses sem pagar o meu salário. Não pode fazer isso. Não, porque aí o empregado é que está pedindo demissão. Caímos naquele outra Ou seja, situação. ele fica quieto, procura um advogado. Faz uma notificação para o empregador dizendo que está dando por rescindido o contrato de trabalho, por culpa do empregador, rescisão indireto. O advogado vai tipificar. O que é tipificar? Dizer qual é o artigo, né? A linha, o artigo. Eu vou colocar aqui na descrição os motivos da rescisão indireta, os motivos que a lei reconhece como justa causa do patrão, tá? Está no artigo 483 da CLT, 483 Mas da você CLT. já falou, são esses. Se o empregador descumpre, não paga salário em dia, ou não paga o 13º, ou não paga as férias, ou trata o empregado de maneira, sei lá, humilhante. Tem algumas outras mais situações, tá? Mas essas são as mais comuns. A mais comum é exatamente a obrigação contratual. Não paga, não faz depósito do FGTS, não paga... Conheço Já vivi muito! isso. A questão é que às vezes o empregado para pensar, o que é melhor? Entro com a rescisão indireta ou fico com o meu emprego? Ele vai ter que fazer essa análise, que ele também não pode esperar muito tempo, porque ele tem que imediatamente, né, romper com o contrato. Mas dependendo das circunstâncias, o sujeito está vivendo isso há tanto tempo, o que significa que se o cara não paga o salário dele toda hora, paga, sei lá, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ele está arrumando um jeito de viver, não tá? Se ele está arrumando um jeito de viver, talvez valha a pena ele entrar com a rescisão indireta. Bom, aí entrou. Ajuizou uma ação, Quando vier a sentença e reconhecer, é como se o patrão tivesse demitido. É como se o empregado tivesse sido dispensado sem justa causa. Ok. Todos os direitos fundo de estão garantia, assegurados. multa de 40%, saldo de salário, aviso do PEP, Tudo, tudo aquilo que a gente falou naquele tudo. vídeo lá do demissão sem justa causa. Exatamente, os direitos decorrentes da dispensa de justa causa, exatamente aqueles direitos. Então, o que nós estamos aqui? O direito Isso leva próprio. muito tempo na justiça? Uma pergunta importante. Tá, já entendi. Uma pergunta importante. Entendi. Não, vai depender, né? Uma pergunta importante. Nesse intervalo, você está promovendo a ação, você continua trabalhando? Bom, olha só, a princípio, não. Mas também há hipótese que a própria lei permite que o empregado permaneça trabalhando. Por exemplo, situações
descumprimento das obrigações do contrato de trabalho, não está pagando salário. Se o empregado preferir, nesta hipótese, que é a linha D do 583, ele pode ajuizar a ação e continuar trabalhando. A questão é, 99% das vezes, o empregado não quer no seu quadro funcional o empregado que está demandando contra ele. O empregador não quer mais o empregado naquela função por conta da ação. Da ação, mas aí já mudou o cenário. Aí o empregador, se não quiser, ele que dispensa o empregado. Tá, então se no meio da ação o empregador dispensar, a ação perde até o objeto, né? Vai ficar faltando algumas coisas, como por exemplo saldo de salário, alguns outros direitos. Mas o objeto realmente se perde. Porque aí foi o patrão que demitiu. Já atingiu o direito. Mas o foco desse vídeo hoje, meus amores, é o seguinte. Vocês têm o direito a romper com o contrato de trabalho, recebendo todas as verbas trabalhistas, todos os seus direitos, se o empregador cometer alguma das faltas elencadas no artigo 583 da CLT. Ou seja, vocês não precisam ficar refém, né, se o empregador não observar as regras do contrato de trabalho e de conduta. Isso é muito importante, porque na crise que a gente está vivendo, a gente escuta na TV às vezes, a empresa tal não paga os funcionários tal. E o que é pior, Consuelo, é muito comum encontrar proprietário, empregado, dizendo o seguinte: eu pedi demissão porque ele não paga meus salários. Se pediu demissão, já não é rescisão direta. Vai sair um carro, vou ter que parar um pouquinho. Né? Gente, ó, mas também já acabou. Tá saindo um carro aqui pertinho, faz barulhão. Gente, Direito Pop, entre em contato, escrevam aqui nos comentários que nós respondemos, e e-mail.